Salve galera, é o Tony aqui na parada e hoje vamos falar sobre por que tanto sofrimento nas testemunhas de Jeová. Você que foi testemunha de Jeová ou se você ainda está lá e você quer entender por que você está sofrendo tanto, por que você muitas vezes talvez tenha que se medicar para poder continuar lá fazendo as coisas e o que está espiritualmente envolvido em tudo isso. Por que essa egrégora de Javé, egrégora de Jeová, é uma egrégora de sofrimento? Tem justiça, mas tem muito sofrimento. Por quê? Isso que a gente vai falar hoje. Você vai entender também um pouco o que é uma egrégora, né? Se você ainda não sabe. Beleza? Vamos começar aqui. Primeiramente que você não está sozinho. Então se você está lá na testemunha de Jeová, está sofrendo, saiba que no mundo todo há um padrão de sofrimento. Eu já pude conversar com pessoas, ex-membros, e quem ainda está lá dentro, não importa o país, pode ser no Brasil, Estados Unidos, lá na Europa, na África, o padrão de sofrimento congregacional é o mesmo. As pessoas vão adoecendo, né? Quem está chegando agora não sente tanto o impacto, mas com o decorrer dos anos, servindo a essa egrégora de Jeová, servindo lá na congregação, tendo todo aquele tipo de atividade, ela vai adoecendo, vai ficando com problemas crônicos. Isso explica muitas vezes por que eles odiavam que você corresse atrás de psicólogo, de psiquiatra, principalmente de psicólogo e terapeutas. Então você, testemunho de Jeová, era desestimulado, desincentivado. Já ouvi vários discursos, né? Que você não era para ir no psicólogo, porque o psicólogo poderia colocar uma semente do diabo na tua cabeça. Era ou não era assim? Não vai em psicólogo, né? Porque o psicólogo tem conceitos mundanos e vai fazer você se desviar do caminho de Jeová, né? Então era assim que eles tratavam o assunto. E muitas vezes a pessoa estava precisa, né, de um tratamento. A mensagem central aqui: se você sofreu, a culpa não foi sua. Seu corpo e sua mente reagiram a um ambiente emocional específico. Então não se culpe, tá? Se você chegou a sofrer, está sofrendo, tá? A culpa não é tua, é o teu corpo, é a tua mente que está reagindo àquele ambiente tóxico das testemunhas de Jeová. É uma reação. O teu corpo está entrando em luta, né? Para de repente você repensar o que você está fazendo lá, certo? O que vamos compreender hoje? Por que tantas pessoas adoeceram nas testemunhas de Jeová e adoecem? A culpa pessoal, como retirar essa culpa, né, que muitos carregam lá dentro, e principalmente quando saem. O papel da estrutura da egrégora e apontar um caminho da cura. Tá? Eu não vou prescrever nada aqui para vocês, mas vou comentar aquilo que eu entendo, que pode ajudar você. Tá bom? Fica aqui comigo nesse vídeo que a gente vai falar sobre tudo isso. Primeiramente, a religião de autocontrole, não só as testemunhas de Jeová, mas elas controlam o comportamento, o pensamento e a emoção. Usam o medo, a culpa e a vigilância. Exigem desempenho espiritual constante. Confundem obediência com espiritualidade. Qual que é o resultado disso tudo? É um estresse crônico, né? As testemunhas de Jeová podem entrar no estresse crônico. Eu tenho certeza absoluta, que isso pode acontecer em outras religiões, mas em especial nas testemunhas de Jeová. Por quê? Explico. Porque é a religião pesada, a mais pesada, talvez. A gente sabe que tem outras semelhantes, tem os Mormons, né, tem os Adventistas, tem o pessoal da CCB, tem o pessoal da de outra religião lá, também esqueci agora. Você tem muita coisa para fazer. Então, por exemplo, dos Mormons, né? Você não pode tomar café, você não pode fazer academia, não pode namorar enquanto faz missão lá. Ou os caras ficam com aqueles corpinhos, já viu os corpinhos dos Mormons? Tudo magrinho, testosterona baixa, né? Porque eles têm que fazer um controle ali muito rigoroso, né? Da questão sexual e do que comem também. Então é uma série de controles. E aquilo ali tende a ser doentio, né, com o tempo. As testemunhas de Jeová
talvez tenha o mesmo grau de rigorosidade. Né? Eu fiquei 30 anos lá, eu posso dizer, como ex-testemunho de Jeová. Como Mormon eu não posso falar. Mas fazendo uma comparação do que foi falado, já aí por outros canais, a gente vê que se aproxima. Né? É medo, você trabalha muito com medo, culpa e vigilância. Os próprios membros das testemunhas de Jeová, eles ficam cuidando de você. Então, se você está fazendo alguma coisa que eles entendem, algum irmão vai lá te inspecionar. Algum irmão vai controlar a tua rede social para ver o que você está fazendo. É um controle constante. É uma característica de seita. Né? Porque a seita, os membros, eles cuidam de você. Ali, te vigiando mesmo, literalmente. Vendo se você não vai pisar na bola para te dedurar, para te punir, né? Levar para os anciãos. E a gente sabe que isso acontece bastante nas testemunhas de Jeová. Tá? Um estresse crônico aí de presente, né? Para quem está envolvido. Temos aqui o caso do Carlos, 38 anos, servo ministerial. Nunca se sentia suficiente. Campo nunca bastava, reuniões nunca bastavam e oração nunca bastava. Então olha só como que o cara fica, uma pilha. Você já se sentiu assim, enquanto testemunho de Jeová? Nunca o campo era suficiente. Então você poderia fazer 3 vezes na semana o trabalho de campo, de pregação. Mas nunca no teu coração aquilo ia ser suficiente. Você sempre está devendo. Você está sempre com uma dívida para trás que você poderia fazer mais. É ou não é que eu estou falando? Sempre aquele sentimento, pô, eu fiz o mínimo para Jeová. Reuniões nunca bastavam. Você não podia perder uma reunião, porque você perdeu uma reunião, a tua consciência vai te moer de um jeito que você vai ficar sofrendo. Né? Poxa, por que eu fui para a praia ao invés de ir para a reunião? Né? É culpa. Perder congressos, assembleias, a mesma coisa. Sem falar que a assembleia, se você pedisse para o teu chefe para te liberar e o chefe não libera e você falta uma assembleia, nossa, você vai ficar 365 dias depois sofrendo. Porque você foi fraco, você não enfrentou o teu chefe, não pediu demissão. Inclusive, nos congressos, as partes, as pessoas davam depoimento que pediam demissão para poder assistir um congresso na sexta-feira, que era um dia útil ainda, né? Então, muitos pediram demissão de empregos considerados bons para poder assistir sexta-feira um congresso. E a sociedade Torre de Vigia não dava outro emprego para a pessoa ou não dava outro encaminhamento para ela, né? A pessoa que se virasse. E quando se fala de perder emprego, você pode estar falando de prejudicar a própria família. Né? Porque quando você perde um emprego, não é só você que perde. Se você tem tua esposa, teus filhos, todos acabam perdendo. Por um fanatismo de não perder reunião e assembleia. Né? E o pensamento constante ali, batendo na tua cabeça. Se eu relaxar, Jeová pode me reprovar. Né? Então tá aí, sempre com esse sentimento de que ele vai te pegar. Qual que vem de brinde aí pro teu colo? Ansiedade generalizada, com CID e tudo. Tá, CID? Código da doença aí de ansiedade. Né? A gente sabe que isso vem de brinde aí para você. Vamos entender o que a egrégora tem a ver com isso. Egrégora, pessoal, quero que vocês entendam no campo espiritual, ele é um campo coletivo de emoções, crenças, símbolos, sustentado por um grupo ao longo do tempo. Não é preciso entender como algo místico, embora eu discorde aqui, é místico sim. Porque quem deu o conceito de egrégora foi Jesus. Jesus falou, onde tiver 1 ou 2 falando sobre mim, lá eu estarei. Então Jesus, ele criou, digamos assim, um entendimento sobre egrégora. Onde tivesse 1 ou 2 pessoas, 3, 4, falando sobre ele, ele estaria lá. Então egrégora é um conjunto de ideias, sentimentos, emoções, práticas no coletivo. Então se tem um coletivo de pessoas praticando as mesmas coisas, pensando da mesma forma, isso lá, né, no plano espiritual, é uma egrégora. Tá? Então a Igreja Católica, por exemplo, é uma egrégora, talvez a maior. Os evangélicos é outra egrégora. O pessoal da Umbanda é outra egrégora. A egrégora de Lúcifer é outra egrégora. E tem a egrégora de Jeová, a egrégora de Javé. Que é uma egrégora, se você observar, é um conjunto de pessoas que sofrem muito. É uma egrégora de muito sofrimento. Você pode observar
que é a nível mundial. Então, uma estrutura opressora, né? As pessoas que estão lá têm que fingir que estão felizes, né? Mas estão sofrendo bastante, né? Então, a gente pode ver que é um ambiente psicológico coletivo, né? É uma força. E a gente vai ver entender aqui que muitas vezes para sair dessa egrégora você tem que pagar o preço, né? Todos pagam o preço para poder sair dessa egrégora de sofrimento. Ah, mas tem justiça. Tem justiça, mas tem muito sofrimento, tá? Então você, até para decidir para qual religião vai, o que você vai fazer, é importante você entender esse conceito, né? Qual egrégora que te acolhe, qual egrégora que te oprime. É para você ter uma noção do que você está fazendo. Ó, tá até aqui, ó. Toda religião cria uma egrégora. A pergunta é, ela acolhe ou oprime? Tá? Você vai ter que prestar atenção nisso para fazer as suas decisões, tomar suas decisões. Tá? Acolhe ou oprime? A egrégora vivida nas testemunhas de Jeová. Não estamos dizendo que Jeová é sofrimento. Estamos analisando a egrégora criada pela forma como ele é apresentada pela organização. Jeová, ele é o sofrimento. Eu discordo aqui da inteligência. Ele é o sofrimento. Ele causa o sofrimento. Tá? Ele é o causador do mal. Ele criou o bem e o mal. Está lá na Bíblia. Quem não assistiu o meu vídeo, meu segundo vídeo deste canal, eu falo se Jeová é ou não o diabo, com base na Bíblia. Então, se ele criou o bem e o mal faz parte da vida por culpa dele. Tá? Então, estamos analisando a egrégora criada pela forma como ela é apresentada pela organização. A organização das Testemunhas de Jeová reflete exatamente como Jeová é. Um ser tirano, um ser que quer te oprimir com medo, ó. Elementos dessa egrégora de Jeová. Medo do Armagedon, tá? Minha mãe, por exemplo, vivia de medo do Armagedon. Ah, porque Armagedon. Aí tinha um temporal com um raio lá, ela já se escondia embaixo da mesa, com medo do Armagedon, que fosse o Armagedon. Que se o Armagedon viesse, ela ia pegar todos os gatinhos, né? A gente sempre teve gatinhos, animais. Ia abraçar eles para Jeová não destruir eles, né? No Armagedon. Olha só que ponto, que loucura que chega, cara, isso. Né? Isso é a nível mundial. Você vê que é uma egrégora que impõe o medo constante de Armagedon. Tá? Vigilância moral permanente. Aqui você não pode cagar, peidar, né? Fazer sexo, usar o órgão sexual. É muito complicado, porque veja bem, não sou a favor de promiscuidade, que fique bem claro aqui. Tá? Você não vai pensar, porra, Tony é a favor, né, da promiscuidade. Não é isso que eu tô falando. Eu tô falando que era muito pesado. No Salão do Reino, vivia tendo partes sobre pornografia. Coitado dos jovenzinhos lá, tudo vermelho. Né? Eu era um deles lá. Tudo vermelho. Né? Então falava-se muito de pornografia. E a pornografia é um problema para quem está lá dentro. Porque basta ele assistir a TV, ele vai ver novelas que contêm as cenas, propaganda. Então é praticamente impossível escapar de alguma coisa pornográfica. Quanto mais na minha época, que na hora do almoço, tá? Na hora do almoço, passava a banheira do Gugu. Quem é das antigas sabe, né? Banheira do Gugu, as mulheres de biquíni. Ali aparecia de tudo, né? Escapava o peito da mulher, aparecia tudo lá, né? Na hora do almoço, pessoal, entendeu? Então, para um jovenzinho, testemunha de Jeová, isso vai ser um estresse, vai ser um trauma terrível. Porque ele vai ter que controlar isso, né? Para ser aceito lá, para ter partes. Se ele quer ser servir lá em Betel, se ele quer servir como um pioneiro especial, regular, eles perguntam se a pessoa vê pornografia. Tá lá no formulário, caramba. Olha o controle que eles têm, né, nos membros. Isso vai gerar um medo, uma culpa constante, porque é igual você ir no banheiro. São necessidades básicas, né? Necessidades básicas, tá? Então como é que você vai controlar isso aí? Como é que você vai controlar? É na culpa, né? Tá aqui, culpa por pensamentos. Amor condicionado à obediência. Então, até teus pensamentos, você tem que ter um controle muito rigoroso. Isso gera um cansaço. Um cansaço espiritual. Eu lembro que um irmão que fez uma parte no Salão do Reino, um ancião, que ele falou que o jovem não podia
mexer lá no negócio, né, nem a menina. E tinha que esperar, aguentar firme ali até ter um sonho erótico. Aí quando tivesse um sonho erótico que espontaneamente o corpo liberasse, né? Aí estaria tudo certo, teria aprovado por Jeová. Olha que absurdo, cara. Que bitolagem do caramba. Que merda, né? Olha onde eles entram, cara. Não é pra entrar nesses assuntos. Isso aqui, nem o governo entra, cara. Constituição, direito à intimidade. Eles violam até isso, tá? Ainda tinha que se confessar lá pros anciãos, né? Depois. Amor condicionado à obediência. Tá? Eu amo porque senão Jeová me destrói. Você acha que isso é amor de verdade? Isso é amor de verdade? Eu tenho que amar esse Deus porque senão ele vai me destruir. Vai me pegar. Pensa bem. Ameaça de shunning. Shunning é o ostracismo. Tá? Então muitas pessoas têm medo de serem ostracizadas, né, de serem rejeitadas nesse grupo. E veja que o ostracismo não é só com quem sai da organização. Se você está lá dentro ainda e você não faz as mesmas atividades que os outros irmãos, se você não consegue estudos bíblicos como outros irmãos, se você não lê tão bem a sentinela ou não comenta muito bem nas suas palavras, você sofre o ostracismo. Você é colocado de escanteio, não te chamam para isso, para aquilo. Eu conheci irmão que deixou de ser ancião, pediu a conta, estava cansado. Ele deixou de ser ancião e ele foi ostracizado. A irmã tinha marcado um churrasco com ele. E quando soube que ele entregou o cargo, ela desmarcou o churrasco com ele. Entendeu? Então o ostracismo já começa lá dentro dessa organização faz tempo. Então você que está lá, você enxerga isso, né? Ou está passando a enxergar isso. E quem saiu enxerga muito mais. Tá? Então, a partir do momento que você já não faz as coisas que eles querem, que você diz não, você já vai começar a ser ostracizado sistematicamente. Tá? E o que isso gera? O que isso gera? Uma egrégora de tensão e autocontrole, altamente nocivo e tóxico. Tá? Outra coisa importante, você tem que silenciar a tua dor. Cala a boca, cala a boca, cala a boca. Tá? Você tem que silenciar, teu sofrimento não conta. Então você está passando problema, passando dificuldades, não importa, você tem que ficar quieto e fingir, tá tudo bem. Sorrisão lá na orelha, né? Olha que absurdo. Vamos ver aqui o caso de Ana, 42 anos, pioneira por anos. Ela sentia a culpa por ficar triste. Porra, até para ficar triste você tem que ter culpa. Culpa por cansar, até por isso ela sentia culpa. E culpa por não sentir alegria espiritual. Isso vai acontecendo muito com quem está muito tempo lá. Né? Começa com aquele gás, com aquela adrenalina e depois não vai mais tendo alegria no que está fazendo. Né? Você que está lá dentro ainda pode já estar passando por isso. Frase interna: se eu estou mal, o problema sou eu. Sempre vai ser você o problema, o que não é verdade. Isso é uma mentira. Lembra? O teu corpo está reagindo a esse estresse. O teu corpo está reagindo a esse ambiente tóxico, né? E você acha que o problema é você, mas não é. Tanto é que, presta atenção, se você for no psicólogo, ele vai descobrir que você está com excesso de espiritualidade, que você está com excesso de religião, que a religião está te fazendo mal. Por isso que eles não gostam de psicólogo. O Testemunho de Jeová, né, a liderança, desestimula você a procurar ajuda profissional. O que você vai ganhar de brinde? Depressão. Depressão. Antidepressivos na veia. Tá? Então, para poder aguentar aquela vida, né, aquela vida puxada, quem é esposa de ancião sabe muito bem. Esposa de ancião tem que acompanhar o ancião em tudo. Não pode dizer não. Muitas vezes está cansada. Aí o ancião, que é marido, quer fazer almoço com outros irmãos. Ela não quer fazer almoço porque já trabalhou o dia todo em casa, mais campo, revisita. Vai ter que fazer, né, o machismo. E a mulher vai deprimindo cada vez mais, ficando triste, sem voz, né, porque é um sistema machista. E a mulher não tem vez também, a dor dela é silenciada. Consequência, remédio na veia. Né? Por que tantas irmãs em especial adoecem? Tá claro, submissão institucional, tanto lá dentro quanto no casamento. Aquela submissão severa, não pode nem trabalhar fora,
né? Tem marido que não deixa de trabalhar fora, não pode estudar, não pode fazer faculdade. Pouco espaço de fala, tá? Mulher não tem vez lá para dar opinião. Praticamente submissão total, né? O que é muito triste, porque tem tantas mulheres inteligentes, com potencial, né? E é cortado. Isso aí vai deprimir a mulher cada vez mais. Porque a mulher, eles falavam lá que era um grande exército. Só se for para limpar privada, para limpar fossa, para varrer o salão de assembleias. Porque coisas relevantes, que eles chamam de relevantes, eles não deixam a mulher participar. Tá? Um absurdo. Expectativa de doçura constante. Então tem que ter aquela irmã boazinha, com aquela vozinha, né? Ai, irmã, né, irmã, me arrependo tanto, né? Sabe, irmã, aquele jeitinho, né? Fake. Aquilo faz mal, cara. Quando você tem que fingir uma coisa que você não é, você vai deprimir, cara. É uma consequência. É uma consequência. Você não é aquilo ali. Você é um personagem. Você quer ser outra coisa. Mas você tem que ser aquele personagem. Aquela pioneira. Aquele irmão lá, abnegado. Isso vai deprimir você. Por isso que você vai entrar nos remédios na depressão. Tá? Responsabilidade familiar mais espiritual é pesado a rotina aqui, para uma irmã. Né? E para o homem também fica pesado. Tem que cuidar do filho. Deixa eu contar para vocês. Talvez o meu motivo de eu não querer ser pai, que foi uma decisão constante. Eu já estou com 30 e... vou fazer 38 anos. E não tenho vontade de ser pai por culpa disso aí, dessa religião. Tá? Essa religião sempre me desestimulou. Porque eu ficava me imaginando, como é que eu vou dar conta do meu filho? Fazer ele ler a Bíblia, né, direto, se eu não estou conseguindo ler. Fazer ele ir para o campo, tem que ir lá na escola conversar com o professor, tem que ir lá falar com o diretor, brigar para que ele não participe de aniversário. Tem que cuidar da espiritualidade. Não quero, entendeu? Então começou para mim a pegar essa parte. E é culpa deles, tá? Admito aqui que a culpa é deles. Se hoje eu não sou pai, não tenho vontade, uma boa percentual é da Organização das Testemunhas de Jeová que jogou areia nisso aí, tá? Porque é tão pesado. Eu vi minha mãe se bater tanto para criar minha irmã aí dentro, tanto que minha irmã queria fazer coisas básicas. Minha irmã queria jogar futebol, queria namorar, o que é normal, caramba, é normal. Vamos parar com isso aí. O jovem quer namorar, tá? Mas você vai largar para... Não, calma lá. Ele quer namorar, oriente o jovem, aconselhe. Nós estamos falando de coisa natural aqui. É uma coisa que Deus fez assim, tá? Deus fez assim, fazer o quê? Aí minha mãe pegava pesado lá, com a minha irmã. Uma vez, uma cena traumática, né? Ela pegou a bola da minha irmã de vôlei e cortou com a faca, assim. E eu olhei aquilo assim, fez aquele estouro. Pum! E eu fiquei em choque. Eu lembro disso até hoje, assim, fiquei em choque vendo minha mãe cortar a bola da minha irmã de vôlei. E minha irmã queria jogar vôlei. Aquilo ali é forte, cara, entendeu? Eu não culpo minha mãe por isso, tá? Se ela assistir aqui, amo muito ela. Ela sempre tentou seguir essa religião a risco. Ela deu o melhor dela. Porque ela acreditava que ali estava a verdade. Né? Ainda ela não enxergava como era pesado. Hoje ela sabe que se tivesse em outra religião, tudo ia ser muito mais simples, muito mais leve, né? Aquela coisa leve. A adolescência da minha irmã ia passar com uma leveza. Eu também poderia entender que ser pai ia ser algo mais leve, mas culpa da religião, entendeu? Uma religião pesada que coisa de Deus ali não tem, tá? E destrói a família ainda. Você ficar parente lá teu, ele não vai falar com você, né? Ele não vai falar com você, ele vai praticar o shunning aqui, vai te ignorar, tá? Marta cuidava do marido, dos filhos, do campo e das reuniões. Nunca podia dizer, estou esgotada. Não, mulher não pode dizer. O que é resultado disso aqui? O que vai ganhar? Aprendeu a reclamar que era falta de fé. Falta de fé. Falta de fé. Sempre assim, né? Que droga, né, cara? O que ela vai ganhar de presente? Um burnout. Um burnout espiritual mais ansiedade. Consequência, tá? Medicalização do sofrimento estrutural. Ansiedade vai para ansiolíticos, remédios.
antidepressivos, insônia, sedativos. Mas a causa raiz permanece, um ambiente que exige mais do que o humano pode dar. Tá aqui, sensacional. Concordo plenamente. Um ambiente que exige mais do que pode dar. Você é perfeito? A gente é imperfeito, cara. A gente erra, a gente é falho. Mas lá exige perfeição. Perfeição mesmo. Senão você não faz parte. Você não pode subir na tribuna, você não pode comentar. Né? É um ambiente pesado, pessoal. Pesado, pesadíssimo. Muita cobrança. Né? Você se sente até uma tarefa simples. Né? Igual eu gosto de mexer nas coisas de casa. Fazer uma pintura. Fazer um reparo na casa. Se você fizer um reparo na casa e passar os irmãos lá na rua, você que está aí dentro vai se culpar. Falei, pô, era para eu estar lá com os irmãos, né? Estou aqui arrumando minha casa. Tá vendo como é pesado? Então é uma egrégora de sofrimento. O que essa egrégora faz com quem sai? Então você decide sair. Você vai enfrentar alguns problemas. Você tem uma culpa automática, medo sem motivo, sensação de estar errado e vazio existencial. Agora eu vou ajudar você a se livrar da culpa, tá? Você vai se livrar da culpa. Você que está lá ou está para sair das Testemunhas de Jeová, se você sair e carregar a culpa, não adianta nada. Você vai sofrer, vai ser torturado ainda assim. Porque você vai sair, não vai mais para as reuniões, não faz mais as atividades com a Testemunha de Jeová, se afastou, mas num belo dia você está dirigindo, vê os irmãos no carrinho, você sofre. Aí vem a culpa. Porra, olha o que eu estou fazendo, né? Eu estou fora. Você tem que se convencer que lá é uma seita de autocontrole, tá? Primeira coisa, é uma seita. Veja meus vídeos para trás aí, veja dos colegas, as 360 alterações que a Testemunha de Jeová fez na doutrina, tá? As coisas erradas que eles ensinaram, tá? E você que leva a culpa sempre é tua. Eles não pedem desculpa, né? Então eles mudam a doutrina, você prega lá errado, depois eles alteram a doutrina. Você volta lá com a tua cara de palhaço, pro morador, e você que pede desculpa pro morador. Eles não pedem para você, ele tá te fazendo isso. Né? Então começa a entender que essa religião é uma praga, tá? É um local de tormento, é uma egrégora de sofrimento. A egrégora de Jeová é de sofrimento, tá? Então, tem duas coisas para você pensar. Que lá é uma seita, se convencer disso, definitivamente, para te liberar dessa culpa. E outra de que a egrégora de Jeová é uma egrégora de sofrimento. Sempre você vai ser o culpado. Né? Então, quem fez o relógio com defeito é o relojoeiro, certo? É como se eu transferisse o defeito do relógio pro usuário, cara. É um absurdo isso aí, caramba. É um absurdo, cara. É loucura. Como é que eu pego o defeito que eu, no processo de produção do relógio, causei, atribuí ao usuário, atribuí ao relógio, a obra? A culpa é do relojoeiro, cara. Quando você não se convencer disso, você vai sofrer. Você vai sempre achar que você é que está errado, que é o culpado, tá? Então pense nisso. Se convença. Aprenda a enxergar as coisas erradas nessa organização para você se livrar do medo também, tá? Você se livra de tudo isso aqui, da culpa, do medo, sensação de estar errado. Eu estou livre hoje disso aqui, estou livre. Hoje eu não sinto mais culpa de nada, tá? Vivo com responsabilidade, é claro. Eu sei que se eu extrapolar, a conta chega para mim, chega para você, para todos nós, mas eu não carrego culpa, tá? De não estar mais servindo lá nessa seita terrível. Quantas famílias que eles já destruíram, tá? Não sinto culpa. Se eu precisar, faço transfusão de sangue. Se eu precisar, dou órgãos, ok? Se eu precisar, vou ganhar mais dinheiro sem culpa, ok? Que até para isso eles controlam, né? Até nisso você não pode ser feliz. Nem ser feliz você pode. Que daí você se culpa de estar feliz. Então aprenda a enxergar que você estava numa seita ou está numa seita. Beleza? Outro caso aqui. João saiu da organização, mas sentia medo do Armagedon. Sentia culpa por estar feliz. Olha, eu acabei de falar. Egrégora permanece internalizada. Tem que se livrar disso aqui. Você vai ter que dar um jeito de se livrar
dessa egrégora e se livrar das testemunhas de Jeová de dentro de você. Tá? Todo dia você vai ter que trabalhar isso, para se livrar dessas crenças limitantes, né? De uma organização que te segura. Sair da egrégora não é sair de Deus. Concordo. Você não saiu do divino. Pessoal, eu tenho uma crença aqui, tá? Que nós também somos deuses. Tá? Nós também. Nós somos parte do divino. Então, se Deus, ele é o todo, né? A gente aprendeu que Deus, ele é tudo. Ele é onipotente, onisciente, onipresente. Que não é Jeová, tá? Porque Jeová, como é que ele está lá na Bíblia como um ser humano imperfeito, falho, mimado, teimoso, mentiroso. Então ele não é o Deus verdadeiro. Tá? Eu já entendi isso aí. Jesus estava se referindo, lá no Novo Testamento, ao eterno. É alguém que está acima de todos. Acima de Jeová, acima do próprio Jesus. E nós somos uma parte desse eterno. Que é o todo. Que aí faz sentido um Deus onisciente, onipresente, onipotente. Que está acima do espaço e tempo. E nós fazemos parte desse divino. Porque nós também somos criadores. Você pode criar coisas incríveis. E você está pegando o teu talento e entregando para uma seita de merda. Controlar a tua vida. Você tem um dom de falar línguas, dom musical, dom de palestrar, dom de ganhar dinheiro, de fazer negócio. Você está entregando tudo isso aí para uma seita de bosta. Velhinhos americanos lá, enchendo o rabo de dinheiro com o teu trabalho escravo. Né? Você construindo o salão do reino. De repente você poderia ser um ótimo construtor, fazer tua trajetória, fazer tuas coisas. Então, eu acredito nisso, pense nisso. Você também é um criador. Você pode criar coisas incríveis. Estamos limitados sim nessa Matrix, né, por questões óbvias. Nós somos seres finitos, tá? Mas nós podemos criar coisas incríveis que vão ficar. Ok? Ah, mas depois outros 500. Eu faço a tua parte aqui. Seja criador, seja feliz aqui. Né, enquanto você puder. E isso você ajuda as pessoas, tá? Quando você, imagine o cara lá que descobriu a vacina para tal coisa. Né? Quanto ele contribuiu para a humanidade. A ciência. A ciência vem contribuindo. Né? Daqui a pouco vão descobrir a cura para uma doença terrível, como o câncer. Né? Que maravilhoso. Então você é um ser criador. Tá? Você faz parte do divino. Você faz parte do eterno. Então você não deve nada a ninguém. Tá? Nenhuma religião aí controladora, como a Testemunha de Jeová. Então a cura envolve desmontar as crenças automáticas, recuperar a autonomia emocional. Tá? Você tem que recuperar a tua autonomia emocional. Validar a própria dor e criar novos vínculos seguros. Reconstruir a identidade. Eu conheci uma irmã aí, eu vou chamar ela para entrevistar. Vou chamar a Adriana aqui, tá? Sanches. Ela leu 200 livros, cara. 200 livros. Depois que saiu da Testemunha de Jeová. Tirou o atraso. Quanta coisa ela deve ter aprendido. Autoconhecimento. Iluminação própria. Quanta coisa ela aprendeu. E você ficava lá lendo aquelas porcarias da Testemunha de Jeová. Repetitivo. Aquela baboseira. Né? Quantos livros você poderia ler e aprender muito mais. Muitas coisas muito mais interessantes e mais profundas. Né? Eu vou entrevistar ela, 200 livros, só para você ter ideia. Ela já leu depois que saiu. Outra pessoa, outra personalidade, reconstruiu a identidade dela. Tá? Isso aqui vai te levar à felicidade. Com certeza. Ok? Com certeza. Caminhos da cura. Terapia com foco em trauma religioso. Você vai precisar de terapia. Ok? Psicólogo, terapeuta para entender tua dor. Te ajudar, se você precisar, tá? Pode ser indicado para isso. Grupo de apoio desse TJ, aqui, esse canal meu, do Pioneiro, do Adriano, dos Manito, Chamael, tá? Todos esses canais é um grupo de apoio, tá? Você não está sozinho. Você sai lá da CJ, mas você tem o apoio nosso aqui, tá? Tô dando o meu melhor para você aqui. Podia estar fazendo outra coisa, entendeu? Tô aqui para tentar ajudar você. Eu também passei. Eu fiquei 30 anos lá. Você pensa que é brincadeira, 30 anos? Você ser enganado por 30 anos?
Reconstrução da identidade, é isso aí, vamos trabalhar para reconstruir a tua identidade. Saber o que você quer, o que você precisa, o que você gosta, o que você gostaria de fazer quando você estava preso lá e não podia. Vamos experimentar as coisas. Tá? Ai, ui! Espiritualidade livre, tá? Se você também não precisa de religião e espiritualidade, tem um vídeo meu que eu falo isso. Pra onde você ir, é o 3º vídeo meu, acho, aqui do canal. Qual religião você deve seguir se é que você precisa de religião? Assista lá se você não assistiu ainda. Ressignificação do conselho de Deus. Sim, quando você sai da testemunha de Jeová, é como se você começasse do zero novamente, né? Tua jornada espiritual é do zero. Eu entendo você, não é fácil, fica sem chão, perdido. E vamos se achando. Vamos achando o chão de volta. Tá? E não queira coisa fácil também. Ah, onde que está a verdade? Para com isso aí. Para com isso aí. Onde é que está a verdade? Qual que é a religião? Para com isso aí. Para com isso. Tá? Vá correr atrás da tua espiritualidade. Se você quer ter espiritualidade, corra atrás. Comece a estudar. Comece a ler. Vá ter tuas experiências. Ok? Com responsabilidade e conhecimento. Não é igual um debiloide. Sai daqui e entra lá nos mormons lá. Igual para sofrer de volta. Tá? Não como debiloide. Com o pé no chão agora. Com estrutura. Bagagem. Olha a diferença que vai ser. Tá? Aprender a descansar sem culpa. Sim, você tem que descansar. Chega de se culpar. Beleza? Tá, aqui tem o caso da Elisa. Elisa saiu, fez terapia e reconstruiu sua vida. Deu tudo certo aqui pra Elisa. Não perdi a fé. Eu perdi o medo. Tá? Ela continua tendo a fé dela. De outro jeito. Mais feliz, mais leve. E perdeu o medo. Tá bom? Então, conclusão aqui, ó. Você não estava fraco. Você estava tentando sobreviver. Sobreviventes da Watchtower. Sofrimento não foi sinal de falta de fé. Foi um pedido de socorro da sua mente e do seu corpo. Lembra? Você estava, tua mente e teu corpo lutando contra uma egrégora de sofrimento. Tá? Existe vida, dignidade e paz depois da egrégora do medo. Existe vida, sim. Garanto para vocês. Os nossos colegas que saíram estão mais felizes por estar fora. Tá? Aí você está no mundo de Satanás. Ninguém adora Satanás aqui que eu conheço. Tá? E que saiu para adorar Satanás. As pessoas saem porque não estavam aguentando mais serem enganadas, serem esfoladas lá, feitas de otário, né, numa seita de controle mental. Tá? Então hoje elas vivem mais leve, fazem as atividades dela, contribuem mais para a sociedade. Né? Tem gente que, por exemplo, começou a fazer caridade, coisa que nunca fez na vida. Hoje está ajudando uma ONG de animais de estimação que são largados às ruas. Né? Hoje faz um trabalho bonito, maravilhoso, se sente melhor e mais feliz. Encontrou um significado para a vida, um sentido. Né? Então, de repente, é isso que você está precisando. Fazer coisas novas, diferentes. Ok? Frase final para o encerramento. Quando o sagrado adoece as pessoas, o problema não está nelas, está na forma como o sagrado foi mediado. Exatamente, concordo aqui com essa frase final, tá? É isso aí, pessoal. Gostou do conteúdo? Te ajudou? Compartilhe. Se inscreva no meu canal, me ajude meu canal a crescer. Eu vou trazer sempre conteúdos para você de reflexão, com embasamento, né? E sempre daquele jeito, colocando a nossa opinião em cima, e a sua participação também é fundamental. Comente aqui o que você achou, se você está lá sofrendo ainda, não precisa se identificar, comente aqui a sua experiência. Se você já superou tudo isso aí, comente aqui também para ajudar os demais amigos do canal. Valeu, um abração e até o próximo vídeo.